contar essa história pela primeira vez. Meu nome é John, e eu sou o coveiro aqui no cemitério de Maplewood, uma cidade pequena e tranquila no interior dos Estados Unidos. Não tem muito o que dizer sobre o trabalho. É meio monótono, mas alguém tem que fazê-lo. O serviço consiste basicamente em cavar buracos e garantir que tudo esteja em ordem para os enterros. A maioria dos dias é simples, com pouca coisa para me preocupar além de manter o lugar limpo e organizado. Era uma sexta-feira à noite quando eu estava lidando com o último funeral do dia. O Sr. Johnson, um homem idoso, tinha vivido em Maplewood por mais de 80 anos. Conhecia praticamente todo mundo na cidade. Seu enterro foi um pouco maior que o normal, com vários amigos e familiares se reunindo para dar o último adeus. O velório tinha sido triste, mas com um tom de celebração da vida que ele havia levado. Ele era bem querido por aqui, então era esperado que a cerimônia fosse um pouco mais longa e formal. Depois de enterrar o Sr. Johnson, eu estava cansado. Já passava das 11 da noite, e a cidade estava em silêncio, como sempre. O cemitério de Maplewood tem uma atmosfera própria à noite, uma calmaria inquietante, quase como se a escuridão absorvesse todos os sons. As árvores balançavam levemente com o vento, e as lápides, iluminadas pela luz fraca dos postes, lançavam sombras que se moviam de um jeito esquisito. Eu estava no meu caminhão, acabando de limpar as ferramentas e conferindo o material, quando o barulho começou. Primeiro, parecia uma batida distante, como se alguém estivesse batendo com um martelo. Mas logo ficou mais claro, mais definido. Era como se algo ou alguém estivesse tentando sair debaixo da terra. Parei o que estava fazendo e escutei com mais atenção. O barulho não era constante. Vinha em intervalos. Às vezes, parecia uma série de batidas rápidas, outras vezes, um arranhar suave. Tentei ignorar, pensando que talvez fosse um animal cavando ou algo assim. Mas algo na forma como o som se comportava me deixou inquieto. Decidi ir até a área dos túmulos novos. A lua estava alta e lançava uma luz prateada sobre o cemitério, o que fazia com que as sombras parecessem ainda mais assustadoras. Peguei a minha lanterna e a chave da escavadeira, que eu sempre mantenho à mão para qualquer emergência. O caminho até lá parecia mais longo do que o habitual. Meu coração estava batendo rápido e eu tentava não pensar no pior. A sensação de ser observado era quase palpável, e eu estava nervoso, imaginando se eu realmente deveria estar indo até lá. Mas a curiosidade e a necessidade de checar o que estava acontecendo eram mais fortes. Cheguei ao túmulo mais recente que eu havia acabado de preparar. A terra estava bem compacta e não parecia ter sido mexida desde o enterro. O som parecia vir de baixo, então peguei uma pá e comecei a retirar a terra com cuidado. Cada camada de terra que eu removia fazia o barulho parecer mais alto e mais perto. Meu estômago estava um nó, e eu tentava não pensar no que poderia estar causando isso. Quando a tampa do caixão apareceu, pude ver que estava em uma posição estranha. As tábuas estavam partidas e a madeira estava deformada, como se alguém dentro do caixão estivesse tentando forçar a saída. Senti um frio na espinha e minha mente começou a correr, imaginando o pior. Eu já havia ouvido histórias de pessoas enterradas vivas, mas nunca pensei que isso pudesse acontecer aqui, em Maplewood. A lanterna iluminava o interior do caixão, e embora estivesse escuro, pude ver que o corpo não estava onde deveria estar. Não conseguia distinguir detalhes claros, mas era evidente que algo estava errado. A posição do corpo era estranha e desordenada, como se alguém estivesse se movendo freneticamente para sair de lá. A tampa estava parcialmente levantada,
e eu estava em choque. Eu sabia que precisava agir, mas não sabia se devia chamar a polícia ou apenas fugir. De repente, o barulho cessou. O silêncio foi ainda mais perturbador. Eu fiquei ali por alguns minutos, tentando processar o que eu tinha visto e ouvir qualquer outro som. Meu pensamento estava confuso, e eu estava dividido entre a necessidade de buscar ajuda e o medo do desconhecido. Decidi voltar ao caminhão e chamar a polícia. No entanto, ao fazer isso, algo me impediu. Havia uma sensação estranha, uma intuição que dizia para eu não envolver a polícia sem ter certeza do que estava acontecendo. Com o coração acelerado, eu regressei ao cemitério, tentando deixar o ocorrido para trás, mas a sensação de que algo estava muito errado não me deixou em paz. Assim que voltei para o caminhão, sentei por alguns minutos, tentando acalmar os nervos. Olhei para o cemitério, e apesar de parecer calmo, algo na atmosfera parecia diferente, como se o lugar tivesse mudado. Eu sabia que precisava resolver a situação, mas a ideia de mexer mais na área me deixava apavorado. Foi um longo e silencioso caminho de volta para casa. Aquelas batidas na noite ainda ecoavam na minha mente, e eu me perguntava o que, exatamente, estava acontecendo no cemitério de Maplewood. Depois de ouvir o barulho estranho na noite anterior, eu estava determinado a entender o que estava acontecendo. O dia seguinte chegou e o sol parecia não conseguir dissipar a sensação de inquietação que eu carregava comigo. Acordei cedo, mas não conseguia me livrar da imagem do caixão danificado e do corpo em uma posição incomum. O pensamento me perseguiu o dia inteiro, e eu sabia que precisava voltar ao cemitério para investigar mais a fundo. Por volta das 8 da manhã, eu estava de volta ao cemitério de Maplewood, com uma sensação de nervosismo ainda mais palpável. O local parecia um pouco mais normal com a luz do dia, mas o medo não desapareceu. A tranquilidade habitual do lugar parecia ser uma fachada para algo mais sinistro. O cemitério estava vazio, como de costume, e as lápides brilhavam sob a luz do sol. O silêncio era reconfortante, mas ao mesmo tempo, fazia a atmosfera parecer ainda mais carregada. Com uma pá e uma lanterna na mão, comecei a me dirigir para a área onde o barulho havia começado. Enquanto caminhava, tentei racionalizar o que eu tinha visto na noite anterior. Talvez tivesse sido uma ilusão causada pelo cansaço ou um truque da luz. No entanto, a ideia de que algo estava errado me impelia a verificar novamente. Eu sabia que precisava ter certeza do que havia realmente acontecido. Cheguei ao local do túmulo. O buraco estava coberto e a terra estava firme, mas eu estava ciente de que o que eu tinha visto poderia estar escondido sob a superfície. Respirei fundo e comecei a remover a terra com cuidado. A pá cortava a terra seca com um som que parecia ainda mais alto no silêncio do cemitério. Conforme a terra era removida, o barulho familiar de raspagem e batidas estava ausente. A sensação de que algo estava errado ainda estava presente, mas eu estava determinado a resolver o mistério. Assim que a camada de terra foi retirada e a tampa do caixão foi exposta, pude ver que a situação não havia mudado muito desde a noite anterior. A tampa do caixão estava ainda parcialmente aberta. O caixão estava com as laterais quebradas, e o interior estava em um estado lamentável. A madeira estava estilhaçada, e a cobertura de tecido que normalmente estaria intacta estava rasgada. As marcas de arranhões na madeira eram evidentes, e era claro que alguém ou algo havia tentado sair de dentro. Eu me aproximei mais e usei a lanterna para iluminar o interior do caixão. A luz revelou mais detalhes, e o que eu vi me fez sentir um frio na espinha. O corpo dentro do caixão estava em uma posição contorcida e desconfortável,
como se a pessoa tivesse tentado desesperadamente sair, mas sem sucesso. O rosto, ainda visível apesar da condição, parecia ter uma expressão de terror e sofrimento. Havia algo ainda mais perturbador. O corpo parecia ter sinais de vida recente, como se a pessoa tivesse se movido após a morte. Havia manchas de suor na roupa e sinais de esforço. Não conseguia entender como aquilo era possível. Se o caixão havia sido selado e enterrado, como o corpo poderia estar em tal estado? Isso parecia completamente fora do normal e, francamente, aterrorizante. Meus pensamentos estavam confusos. O que eu deveria fazer? Fui imediatamente para o telefone do caminhão e liguei para a polícia. Mas hesitei. E se a polícia achasse que eu estava inventando uma história? E se eu estivesse me metendo em algo que eu não deveria? A ideia de lidar com a situação sozinho era assustadora. Mas eu sabia que precisava fazer algo. Antes de tomar qualquer decisão, decidi dar uma última olhada ao redor. Procurei por qualquer sinal de atividade recente ou pistas que pudessem explicar o que havia acontecido. Além dos arranhões e da posição estranha do corpo, não havia outros sinais visíveis de que algo tivesse acontecido ali recentemente. O cemitério parecia calmo e inofensivo, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Finalmente, decidi que a melhor abordagem era documentar o que eu havia visto. Peguei meu celular e tirei algumas fotos do caixão e do interior danificado. Não era algo que eu gostaria de mostrar a ninguém, mas se a polícia precisasse ver as provas, eu queria ter algo que pudesse ajudar a explicar a situação. Com as fotos tiradas e uma sensação de urgência crescente, fui para o escritório do cemitério para fazer a ligação para a polícia. O pensamento de que eu poderia estar enfrentando algo muito maior do que eu poderia lidar sozinho era opressor. O cemitério, que antes parecia um lugar tranquilo, agora estava envolto em mistério e terror. À medida que a ligação foi feita e a polícia começou a se preparar para vir ao local, eu sabia que a situação estava fora das minhas mãos. A expectativa de enfrentar as consequências de tudo o que eu tinha descoberto me deixava ansioso, mas a necessidade de resolver o mistério era mais forte. O que quer que estivesse acontecendo no cemitério de Maplewood estava apenas começando a se revelar. A polícia chegou ao cemitério cerca de 1 hora depois da minha ligação. Eu estava nervoso e ansioso, tentando me manter calmo enquanto esperava por eles. O céu estava começando a escurecer novamente, e a luz do fim da tarde lançava uma tonalidade laranja sobre o cemitério, criando um contraste perturbador com a gravidade da situação. Os policiais eram 2 homens, o detetive Briggs e o oficial Smith. O detetive Briggs parecia experiente e bastante focado, enquanto o oficial Smith era mais jovem e parecia um pouco mais desconfortável. Eu os conduzi até a área do túmulo onde eu tinha visto o que parecia ser uma cena de terror. Então, Tom, o que você encontrou exatamente? Perguntou o detetive Briggs, enquanto olhava para o buraco recém-aberto. Eu respirei fundo e tentei explicar o que tinha visto. Bem, eu estava terminando o serviço ontem à noite quando ouvi um barulho vindo daqui. Achei que era algum animal, mas depois, quando fui verificar, encontrei o caixão danificado e o corpo dentro em uma posição estranha. As marcas de arranhões estavam por toda a tampa do caixão. O detetive Briggs olhou para mim com uma expressão de ceticismo, mas parecia estar disposto a investigar. Vamos dar uma olhada. Eu afastei a terra ao redor do caixão para que eles pudessem ver melhor. O detetive Briggs fez uma rápida inspeção e, em seguida, começou a fazer perguntas mais detalhadas sobre o que eu tinha visto e feito. Você notou algo de estranho ao redor do cemitério? Alguma atividade em comum?
Ele perguntou. Não, nada além do barulho, eu respondi. Eu já disse que estava em um silêncio absoluto, exceto por isso. Briggs acenou com a cabeça e começou a examinar o caixão mais de perto. Ele verificou os arranhões e a posição do corpo, fazendo anotações enquanto trabalhava. O oficial Smith, por outro lado, estava mais interessado em olhar ao redor do cemitério, procurando qualquer sinal de que alguém tivesse entrado ou saído do local. O detetive Briggs pediu para ver as fotos que eu tinha tirado. Eu mostrei a ele as imagens do corpo e da tampa danificada. Ele olhou para as fotos com atenção e fez anotações adicionais. Eu vou precisar que você me conte tudo o que sabe sobre o processo de enterro desse corpo, disse o detetive Briggs finalmente. Isso nos ajudará a entender se houve alguma irregularidade. Também precisamos verificar a documentação do funeral e as pessoas que estiveram aqui. Com isso, o detetive Briggs e o oficial Smith começaram a reunir informações. Eles foram ao escritório do cemitério para conferir os registros e entrevistar alguns funcionários e membros da equipe que tinham participado do enterro. A sensação de que algo estava prestes a ser revelado me deixou cada vez mais ansioso. Enquanto eles trabalhavam, eu observei a cena e tentei processar o que estava acontecendo. O cemitério, que antes parecia um lugar pacífico, agora parecia ter uma atmosfera sombria e opressiva. As sombras das árvores e das lápides pareciam se alongar, criando um ambiente ainda mais sinistro. Depois de algumas horas de investigação, o detetive Briggs retornou com uma expressão grave. Você fez um bom trabalho chamando a polícia. O que encontramos aqui é preocupante. Então, o que aconteceu? Eu perguntei, com o coração acelerado. Verificamos os registros e confirmamos que o Sr. Johnson foi enterrado conforme o procedimento padrão. Mas o que não conseguimos entender é como o caixão foi danificado da forma que foi. As marcas de arranhões são incomuns e indicam um esforço desesperado para sair de dentro. Ele fez uma pausa e continuou. Além disso, encontramos algo ainda mais perturbador. O corpo estava em uma condição que sugere que o Sr. Johnson pode ter estado vivo mais tempo do que esperávamos. Isso é um problema sério e pode significar que houve uma falha no processo de declaração de óbito. A revelação foi um choque. A ideia de que o Sr. Johnson poderia ter estado vivo após o enterro era aterrorizante. Eu não sabia o que pensar. A situação estava se tornando cada vez mais complexa, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado não diminuía. O detetive Briggs me garantiu que a investigação continuaria e que eles tomariam todas as medidas necessárias para descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto ele falava, eu não podia deixar de me perguntar: se o Sr. Johnson estava vivo depois de ser enterrado, o que mais poderia ter acontecido naquela noite? Com a investigação em andamento, o cemitério de Maplewood parecia estar envolto em um mistério que ia além da minha compreensão. A sensação de terror e incerteza estava se tornando parte de minha rotina, e eu me via cada vez mais mergulhado em um pesadelo que eu nunca havia imaginado que poderia enfrentar. A verdade sobre o que aconteceu com o Sr. Johnson ainda estava por vir, e a inquietação continuava a pairar sobre o cemitério, esperando pelo próximo capítulo desse mistério sombrio. A manhã seguinte chegou, mas a sensação de que algo estava profundamente errado no cemitério de Maplewood não me deixou. A cidade estava começando a acordar, com seus habitantes saindo para suas rotinas diárias, mas eu estava preso em um pesadelo que parecia não ter fim. O detetive Briggs e o oficial Smith haviam deixado o local na noite anterior, prometendo que continuariam a investigação. Agora, era minha responsabilidade lidar com a situação até que eles voltassem.
O cemitério estava mais silencioso do que nunca, e a paz aparente contrastava fortemente com a agitação que eu sentia por dentro. A visão do caixão danificado e a possibilidade de um erro grave na declaração de óbito me atormentavam. Eu passei o dia pensando sobre o que fazer a seguir. Devia ter chamado a polícia mais cedo? Havia algo que eu poderia ter feito para evitar essa situação? A dúvida e o medo estavam corroendo minha mente. Passei o dia verificando novamente o cemitério, tentando encontrar qualquer sinal de atividade estranha que pudesse explicar o que eu tinha visto. As sombras das árvores e os túmulos pareciam diferentes sob a luz do dia, mas não havia nada de visivelmente perturbador. O silêncio do local estava agora mais opressivo do que reconfortante, e a sensação de estar sendo observado persistia. Durante a manhã, o cemitério recebeu algumas visitas. Familiares de outras sepulturas vieram para prestar homenagens, e a presença deles, embora normal, parecia um contraste perturbador com o que eu tinha descoberto. Eu mantive a distância, evitando o contato direto, e me concentrei em tentar recuperar um pouco da normalidade. Foi quando a sensação de estranheza se intensificou que eu decidi dar uma olhada novamente no túmulo do Sr. Johnson. Algo me dizia que precisava verificar o local uma última vez antes de os investigadores retornarem. Talvez houvesse algo que eu não tivesse notado antes. Com um misto de ansiedade e determinação, voltei à área do túmulo. A terra estava reagrupada e coberta como deveria estar, mas, ao me aproximar, percebi algo que não estava lá antes. Um objeto pequeno, parcialmente enterrado ao lado da cova. Peguei o objeto com cuidado e o limpei. Era um pequeno pedaço de tecido rasgado, o tipo de tecido que poderia ter pertencido ao forro do caixão. Aquele pedaço de tecido era mais uma pista que levantava mais perguntas do que respostas. Como isso tinha ido parar ali? E se o caixão tinha sido realmente danificado, como eu já havia visto, então o que mais poderia ter acontecido? Havia algo de sinistro acontecendo, algo que parecia estar fora do alcance da compreensão comum. Decidi, então, que era crucial agir com mais rapidez. A sensação de que a situação estava se deteriorando me fez perceber que não podia esperar que os investigadores resolvessem tudo. A insegurança e o medo eram palpáveis, e eu sabia que precisava buscar mais respostas por conta própria. No início da tarde, enquanto aguardava o retorno dos investigadores, eu procurei por qualquer outra pista ao redor do cemitério. Examinei os túmulos e as áreas próximas ao local do incidente, tentando detectar qualquer coisa fora do comum. Tudo parecia normal, mas a sensação de que algo estava escondido persistia. A presença do pedaço de tecido rasgado me fez pensar que poderia haver mais evidências enterradas ali ou em algum lugar próximo. Enquanto continuava a busca, percebi que a inquietação não me deixava. A sensação de estar sendo observado e a estranheza do ambiente tornavam o trabalho quase insuportável. Minha mente estava cheia de perguntas sem resposta, e eu não podia evitar o medo do que poderia encontrar. O retorno dos investigadores não trouxe alívio imediato. Quando o detetive Briggs e o oficial Smith chegaram de volta, estavam com uma atitude mais firme e decidida. Eles revisaram o local novamente e ouviram as novas informações que eu tinha sobre o pedaço de tecido. O detetive Briggs parecia preocupado, e sua expressão indicava que a situação estava se tornando mais complexa do que inicialmente se pensava. Vamos precisar reabrir a investigação e considerar outras possibilidades, disse o detetive Briggs. Há algo mais que precisamos descobrir sobre esse caso, e qualquer detalhe adicional pode ser crucial. A decisão de reabrir a investigação parecia a coisa certa a fazer,
mas também significava que o mistério estava longe de ser resolvido. A sensação de que algo estava errado e a ideia de que o cemitério poderia esconder segredos ainda mais sombrios não me deixava em paz. Enquanto os investigadores começavam a preparar o local para uma nova análise, eu sabia que estava apenas no começo de um enigma muito maior. O cemitério de Maplewood, que antes parecia um local tranquilo e banal, agora estava envolto em uma aura de mistério e medo. Eu não podia escapar da sensação de que a verdade estava se escondendo bem na minha frente, e que a solução desse mistério era algo que eu precisava enfrentar, independentemente do custo. A decisão de continuar a busca por respostas me deixava apreensivo, mas também determinado a descobrir o que realmente estava acontecendo naquele lugar sinistro. O dia seguinte trouxe um ar de tensão palpável ao cemitério de Maplewood. O sol estava fraco e nublado, e o céu cinzento parecia refletir o clima de inquietação que pairava sobre o local. O detetive Briggs e o oficial Smith tinham começado a investigação de novo e estavam acompanhados de uma equipe forense para examinar o local em maior detalhe. O retorno ao cemitério trouxe um novo senso de urgência e seriedade à situação, e eu estava ansioso para entender o que havia acontecido. Eu cheguei cedo ao cemitério, tentando me preparar para o que estava por vir. A sensação de que algo estava prestes a ser revelado me deixava inquieto. A área ao redor do túmulo do Sr. Johnson estava sendo cercada, e as atividades dos investigadores estavam em plena operação. A equipe forense começava a examinar a área e a coletar amostras de terra e outros possíveis vestígios. O detetive Briggs, que parecia estar em seu elemento, dirigia a equipe com precisão. Sua presença era marcante, e eu notei que ele estava mais focado do que antes. Ele me pediu para acompanhar enquanto eles revisavam o local, e eu o segui com um misto de curiosidade e apreensão. Tom, queremos ter certeza de que não perdemos nenhum detalhe, disse o detetive Briggs. Se você lembrar de algo mais ou encontrar algo que possa ter passado despercebido, não hesite em nos informar. Eu acenei e comecei a observar mais de perto. A área ao redor do túmulo estava sendo meticulosamente vasculhada. A equipe forense usava equipamentos para analisar a composição do solo e procurar qualquer vestígio que pudesse explicar o estado danificado do caixão. Havia também especialistas em entomologia forense para examinar a fauna do solo e qualquer sinal de atividade recente. Enquanto eu assistia, percebi que o detetive Briggs e um dos especialistas estavam conversando em voz baixa, olhando para algo em uma tela portátil. Parecia que eles estavam discutindo algo sério, e a expressão do detetive era grave. A equipe estava encontrando coisas, mas o que exatamente ainda era um mistério para mim. À tarde, quando a investigação estava em pleno andamento, um homem apareceu inesperadamente no cemitério. Ele estava vestindo roupa simples, mas o que chamou minha atenção foi seu olhar preocupado e o ar de desespero que carregava. O homem parecia estar tentando se esconder, mas logo se aproximou de nós, visivelmente nervoso. O detetive Briggs o avistou e se aproximou com uma expressão de curiosidade. Você é? O homem, ofegante, começou a falar. You sou o Jonathan Carter. Eu sou um dos sepultadores aqui há algum tempo, mas eu não trabalho mais aqui. Eu vim porque soube do que aconteceu com o Sr. Johnson. Eu sei de algo que pode ajudar. O detetive Briggs acenou para que ele falasse mais. Continue. O que você sabe? Jonathan Carter olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Eu tenho algo a confessar. Há alguns meses, eu vi algo estranho. Eu estava ajudando a preparar um sepultamento, enquanto trabalhava à noite,
percebi que havia alguém mexendo nas lápides. Pensei que poderia ser um vândalo ou alguém tentando roubar, então não dei muita importância. Ele fez uma pausa e continuou, com um tremor na voz. Mas, quando fui investigar, encontrei algo que não deveria ter visto. Havia uma cova aberta, e eu vi que algo estava errado com o caixão. Não sei o que era, mas parecia que alguém estava tentando sair. Eu fiquei assustado e não disse nada a ninguém. Fui embora e nunca mais voltei ao trabalho. Eu fiquei surpreso com a confissão. Então, você está dizendo que isso já estava acontecendo antes? Jonathan assentiu com um olhar de culpa. Sim. E eu não sei se isso tem a ver com o que aconteceu com o Sr. Johnson, mas eu acho que é importante que você saiba. O detetive Briggs parecia estar absorvendo a informação. Obrigado por nos contar. Isso pode ser um detalhe importante para a nossa investigação. Jonathan Carter se afastou, ainda visivelmente perturbado, e foi deixado para ir embora. O detetive Briggs virou-se para mim com um olhar pensativo. Isso adiciona uma nova camada ao nosso caso. Parece que temos um padrão de comportamento aqui, e pode haver mais envolvidos do que inicialmente pensamos. Com essas novas informações, a equipe forense e a investigação tomaram um rumo mais direcionado. A descoberta de que algo estava acontecendo antes do enterro do Sr. Johnson mudava a natureza do caso. Não era apenas uma questão de um erro no processo de declaração de óbito, mas algo muito mais complexo e potencialmente sinistro. Enquanto o sol começava a se pôr, o detetive Briggs e sua equipe continuavam a trabalhar, coletando mais evidências e analisando cada detalhe com precisão. Eu, por minha parte, estava cada vez mais envolvido na situação, tentando compreender a verdadeira extensão do mistério que envolvia o cemitério de Maplewood. A sensação de terror e suspense estava se intensificando. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? A revelação de Jonathan Carter trouxe uma nova perspectiva ao caso, e a sensação de que algo maior estava em jogo se tornou ainda mais real. A verdade sobre o que estava acontecendo no cemitério parecia estar cada vez mais próxima, mas também mais complexa e perturbadora. Não sou do tipo de pessoa que acredita em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu ali me deixou sem palavras.